Olá. Ir ao mar ou à montanha, e bem, confrontar-se consigo mesmo, acho que houve uma conversa sobre como isso é algo muito bom, mas é necessário passar um dia confrontando-se consigo mesmo. Então, o professor mencionou que isso poderia ser acelerado. A pergunta é: o que significa acelerar algo? Primeiro, isso envolve confrontar a si mesmo. Quando se pergunta se é possível ter esse tempo, a resposta é que na cidade não é fácil. Não é que não se possa fazer isso com os golfinhos, mas estando na cidade é difícil se preparar mentalmente para isso. Além disso, há coisas incômodas. Por exemplo, aqui, isso não acontece. Não há barulho, não há pessoas, ou seja, é um lugar onde não há nada. E se você se preparar um pouco emocionalmente, é um ambiente onde é mais fácil se olhar de forma introspectiva. Então, a pergunta é: você vai confrontar a si mesmo? Você tem algum tema sobre preparação ou algo assim? Dito isso, mesmo que haja oportunidades, se não houver um tema, não será possível agir. No entanto, o que foi discutido anteriormente foi sobre sentir. E o que se sente? É a sensação do significado da própria existência. Não há forma alguma, e não há texto, nem performance, nem conversa. Em meio a essa ausência, sinto o significado da minha existência. A razão de eu estar em um lugar onde não há nada sou eu. Se eu olhar, posso ver minhas mãos, pés e corpo assim, mas não consigo ver meu rosto. É por isso que meu rosto não é visível. Sem um espelho, não consigo ver meu rosto, mas posso ver do pescoço para baixo. Mas de quem é esse corpo? De quem se trata? O que é visível? É de quem? Essa pessoa está aqui agora, vestindo seu corpo, mas, mesmo assim, está vendo suas mãos e seu corpo. E quem é esse que está observando isso? Estou pensando, ou sentindo, algo sobre por que vejo, qual é o significado de ver e quais são as razões para isso. Esse algo é uma câmera ou é outra coisa? Bem, a câmera também deve ter algum tipo de inteligência. Mas se não for uma câmera, então é por isso que a sua própria imagem aparece ali. Você pode provavelmente capturá-la com uma câmera, mas se não for com uma câmera, o que seria? A questão é se eu aparecerei além disso. Se eu disser que sou eu, surgirá a pergunta: o que é eu? Por que estou aqui agora e por que apareci? Por que viemos a este planeta? Qual é o significado? E a razão disso? É sobre isso que estamos falando. Portanto, é importante dedicar um dia, 2 ou 3 dias, para refletir sozinho. Enquanto pensa sobre isso, acaba desenvolvendo várias coisas. Isso se refere ao passado. Bem, sobre os pais, o ambiente da infância, entre outras coisas. Enquanto vive diversas experiências, está em busca de pistas para encontrar o que é ser você mesmo. Foi na infância, na primeira infância, foi na escola primária ou no ensino médio, quando enfrentei meu pai ou talvez minha mãe. Ou em que situações eu realmente me deparei com algo que fez com que eu me reconhecesse. Em que momentos isso aparece? De repente, ao refletir sobre meu passado, percebo que tudo isso está acontecendo na minha mente. Existe um eu. Ah, isso é o que eu sou. E antes disso, com certeza havia algo. Como eu era antes disso? Então, pode ser que eu não consiga imaginar ou lembrar. E se eu não conseguir lembrar, posso continuar tentando lembrar, certo? Se eu continuar tentando lembrar, no meio do caminho. Não consigo me lembrar de memórias da infância. Então, desde que era um bebê, o que vem a seguir são as lembranças do jardim de infância. Do que fiz e deixei de fazer. Depois, volto para a escola primária e assim por diante, relembrando cada fase da vida, da adolescência, aos 20, 30 e 40 anos, sempre voltando para o agora.
É como se uma câmera estivesse capturando essas imagens do meu corpo. Ao pensar sobre não saber se sou eu na câmera, acabei me lembrando de mim mesmo. Mas ao relembrar continuamente, me pergunto, isso é uma imagem? Estou vendo isso como uma imagem, lembrando-me disso? Ou sou eu que estou me lembrando? Da próxima vez, quando escrever sobre a passagem do tempo, vou escrever muito sobre isso. Mas há as relações humanas ao redor do núcleo e muitas outras coisas. Será que tudo isso sou eu? Será que eu estou lá? Então eu me pergunto se me tornei uma câmera que captura meus pais, amigos e as pessoas ao meu redor. Ou se sou eu quem está observando isso. Até agora eu só estava gravando isso como uma câmera de vídeo. Mas isso era eu. Eu olhei rapidamente para o meu corpo e para a câmera e me perguntei o que era aquilo. E a imagem de mim mesmo, quando era criança, apareceu. No entanto, ao seguir o que veio antes e depois, percebi que em algum momento eu havia desaparecido. Em certos momentos, me sinto como se fosse uma câmera e então, de repente, volto a ser eu mesmo. Mas no meio disso, percebo que estou me tornando uma câmera novamente. E isso me faz pensar que ainda não entendo completamente quem sou. Às vezes, sou uma câmera e em outras, volto a ser eu. Além disso, você não sabe qual é a sua verdadeira essência, certo? O que é você, sua verdadeira essência? É isso que você está tentando descobrir, enquanto se lembra de imagens do passado até o presente. E agora você está tendo uma conversa sobre isso, não é? Conversando com seus pais, irmãos ou amigos, com várias pessoas. Essa conversa você realmente a está tendo ou não? Apenas lançando perguntas e o outro respondendo a elas. As pessoas se perguntam se realmente fizeram algo. Onde está o som? Se a outra pessoa está respondendo a isso, e de onde vem esse som? Se veio de si mesmo, então deve haver uma fonte para essa voz. O que estou pensando e com que propósito ou razão fiz essa pergunta? As palavras que a outra pessoa está respondendo surgiram antes, mas o fato de a pessoa dizer essas palavras significa que está fazendo esse tipo de pergunta. Está falando sobre isso, está discutindo esse assunto. O que é isso? Em algum momento, ao viver em algum lugar, você começa a sentir que é você mesmo. Do meu ponto de vista, posso ver meus braços, pernas e corpo, mas isso parece separado de quem eu sou. O que significa unir essas partes? É necessário sentir, não é? O que se sente, a partir do que foi dito agora, é a imagem do momento em que a outra pessoa respondeu. E também se ouvem as palavras. Essas palavras e expressões são reações que ocorreram porque você estava presente. E é por isso que se diz isso. Existem expressões e emoções que surgem, não é mesmo? E isso se relaciona a si mesmo, aqui. Eu já tinha isso naquele momento. Eu tinha isso naquele tempo. O que eu estava fazendo há 10 anos atrás, havia alguém lá. E bem, eu estava entre várias paisagens. Se fosse apenas ver, não seria muito diferente de uma câmera. Mas considerando que a outra pessoa respondeu, sem dúvida eu estava emitindo algo. O que é esse algo que estou emitindo? E a resposta da outra pessoa naquele momento é sobre como se sentiu ao expressar isso. Ao ver essa manifestação, é possível sentir a emoção correspondente. Com base nisso, as palavras foram ditas. Então, é natural sentir essas emoções. Lembro-me de palavras de colegas da infância, da escola primária e da escola secundária, e como me sentia em relação a essas interações. Estou tentando superar isso. Ou seja, eu sempre tive esses sentimentos. Esses sentimentos estiveram comigo, desde muito tempo atrás. E agora, esses sentimentos estão se acumulando menos. Se eu olhar para as várias décadas que passei, percebo que tenho muitos sentimentos diferentes. Quando junto todos esses sentimentos, percebo que sou uma pessoa com uma grande variedade de emoções. No entanto, agora sinto que não tenho esses sentimentos.
Apesar de ter tido tantos sentimentos, agora eles estão fracos. Então agora estou tentando sentir a mim mesmo e confrontar-me, mas a razão pela qual estou tentando fazer isso é que não tenho sentimentos em relação a mim mesmo. A sensação de me sentir é, de certa forma, fraca. As pessoas que realmente sentem quem são não têm ninguém a enfrentar. Mas quem tem um motivo para enfrentar, eu sinto que há sentimentos profundamente dentro de mim. E então realmente digo isso ao meu cérebro. E depois pensei novamente sobre o que senti, e intensamente. E então, calmamente pensei, refletir sobre as situações e emoções que vivi até aquele momento, misturando tudo. O que senti. Isso deve existir, não é? Às vezes, isso se transforma em sentimentos e se expressa em palavras, enquanto outras vezes permanece não dito, apenas sentido e pensado. É aí que as emoções entram, não é? Portanto, o que vem do fundo é emoção e sentimento. As flutuações, que entram de várias partes, criam sentimentos e emoções. As flutuações, que entram de fora, sem relação comigo, geram sentimentos e emoções. Portanto, se pudermos sentir, essas emoções e sensações podem ser influenciadas por oscilações. O que conecta isso é o ato de pensar, não é? A presença desse pensamento é o que existe. As emoções e os sentimentos se formam. Eu acho que, se não pensarmos, as emoções não se elevam ou não se intensificam. Mesmo ao encontrar uma situação como um acidente na frente de uma pessoa, provavelmente não haveria reação se não houvesse pensamento. Isso se refere ao que vem antes do pensamento. Se isso estiver presente por um breve momento. Às vezes você fica um pouco surpreso, sente raiva e também pode ficar animado. Por isso, ocorre um pensamento conjunto. Isso é incrível, pois significa que está tudo interligado. Essa ideia de que estamos pensando é uma síntese do ambiente em que crescemos ao longo do tempo. Embora não estejamos pensando ativamente sobre isso, nesse contexto, essas experiências se acumulam no cérebro como informações, criando emoções e sentimentos que surgem a partir de estímulos externos. Essa oscilação de informações que entra é o que provoca isso. A informação, devido à sua influência, provavelmente levará a uma mudança para o pensamento. E assim, isso é retroalimentado e se transforma em emoções e sentimentos. E parece que muitas dessas coisas estão acontecendo. É durante esse tempo que se pensa. A pessoa pode não estar consciente disso. Mesmo sem estar consciente, ela pensa. É por causa disso que pode haver mudanças nas emoções e nos sentimentos. Portanto, o ato de pensar se torna extremamente importante. Sentir é algo que qualquer animal pode fazer. Se não pudermos sentir, não conseguiremos viver. No entanto, ser humano não se resume apenas a sentir instintivamente. Os animais também têm emoções. Talvez eles também tenham sentimentos. De certa forma, são bastante semelhantes aos humanos. No entanto, a capacidade de conectar essas emoções e sentimentos, de pensar sobre isso, é algo que os outros animais não têm. O pensamento é algo que os outros animais não possuem. Acho que isso é, em primeiro lugar, humano. A diferença entre os humanos e outros animais é que nós pensamos mais, profundamente, e isso é o que significa ser humano. Passamos 3 dias sentindo isso continuamente. As informações entram no cérebro, independentemente de estarmos conscientes ou não, e estamos sentindo isso. E não é apenas sentir, mas sim que na próxima vez havia uma secretária naquele momento. Se eu me lembro bem, ela estava dizendo algo. E em resposta a isso, eu me lancei a essas palavras. Isso me faz lembrar dos sentimentos que tive naquela época. Eu percebo que era assim que me sentia e, ao mesmo tempo, sinto as emoções. Provavelmente,
Eu sinto isso ao mesmo tempo. Isso vai continuar acontecendo. O que senti antes, agora são emoções, certo? Vou continuar a seguir meus sentimentos. As informações, os sentimentos e as emoções estiveram comigo desde a infância, mas ainda não se tornaram parte de quem eu sou. Se uma pessoa assim se comporta dessa maneira, provavelmente está transmitindo algo desse tipo. E isso pode ser verdade para outras pessoas também. Mas como se trata de mim, ainda não consigo me expressar completamente. Naquele momento, se a outra pessoa fez aquelas palavras e expressões, eu estou dizendo isso. Como eu me sentia naquele momento, qual era a sensação? E em relação a aquelas palavras, eu penso que essa seria a sensação e o sentimento. Dependendo da situação, se a outra pessoa for um pai ou um amigo, eu imagino que a pessoa diria algo assim. Depois, o que eu faria em relação a isso? Mesmo que seja um amigo, é algo que eu considero. Se essa pessoa agir assim, como eu pensaria? E que tipo de ação tomaria? Provavelmente seria assim e como a outra pessoa reagiria ao considerar o relacionamento a partir desse ponto, ele estaria naquele momento. Eu posso não ter percebido que ele falava dessa forma e provavelmente não entendi na época, mas ao olhar para trás, depois de 3 ou 5 anos de relacionamento, percebo que ele poderia ter dito isso e agido dessa maneira sem que fosse estranho. Mas isso não acontece apenas ao passar pelo tempo, em ordem cronológica. Isso não acontece, mas se você tentar se lembrar e olhar para trás, pode pensar sobre essas coisas. Pensar é algo livre, não é? Você pode pensar de qualquer maneira. O que eu quero dizer é que a comunicação principal é com o meu cérebro e com o meu corpo. Comunicação com a mente do outro. Comunicação com o corpo do outro. Comunicação com o tempo e comunicação com o espaço. Portanto, todas essas 7 formas de comunicação estão incluídas, pois estamos sempre sentindo o tempo. É necessário ter um parceiro, não é? O que a outra pessoa expressou, o que ela disse, tudo isso tem um motivo e um significado na comunicação. E o amoto, como você se sente agora? Bem, eu sempre pensei um pouco sobre isso. Se não consigo sentir, então não consigo pensar. Portanto, se não consigo sentir, também não consigo buscar. Eu realmente queria ouvir mais sobre isso. E acho que hoje consegui ouvir essa conversa, o que me faz sentir que é realmente verdade. A maneira como vivi até agora é assim. Afinal, sentir a si mesmo é, de certa forma, um treinamento. E isso requer prática. Portanto, no final, realmente é muito importante pensar em como você quer morrer, como você quer terminar. Por isso pensei que talvez fosse bom reservar um tempo para refletir sobre isso.